Olá, eu sou a Nayara Arpini e esse é o primeiro episódio do podcast Bem Envelhecer. O nosso propósito aqui é levantar um bate-papo que possa contribuir para o seu bem-estar durante a sua vida. É mostrar como é possível envelhecer melhor e com mais saúde. E nos próximos episódios, eu vou contar com convidados super especiais que vão me ajudar a levantar essas discussões aqui. Já tô com 2 deles aqui. Vou pedir para que vocês se apresentem nessa conversa para a gente começar esse papo. Tá ótimo, posso puxar? Pode. Oi, Nay, tudo bom? Tudo bem. Bom, primeiro é um prazer a gente poder estar falando aqui ao longo dessa série, né, de questões tão importantes que tangenciam o nosso tema, o bem envelhecer. Eu me chamo Thiago, sou médico de formação e atuo já há muitos anos dentro da gestão em saúde, buscando novas soluções, novas oportunidades que vão ao encontro dos propósitos de entregar a boa saúde à população. Então a gente vai poder ter um ambiente de muita discussão e bons bate-papos ao longo dessa série. Ótimo, é o que a gente espera. Agora é minha vez. Bom, obrigado por estar aqui. É um grande prazer estar discutindo esses temas tão relevantes para a gente envelhecer bem, porque não basta só envelhecer, porque a gente está envelhecendo, a gente quer envelhecer bem, com saúde, num bem envelhecer. Eu sou o Rony, sou médico geriatra de formação, eu sou responsável pelos núcleos da Medicine, com o objetivo de fazer o nosso cliente envelhecer bem, com saúde, podendo ter um significado no seu envelhecimento. Legal. E nesse primeiro episódio, a gente já vai tratar de um tema bem importante, assim, bem relevante para isso tudo, né? Que é espiritualidade. Então, eu já vou começar, assim, levantando essa bola, assim, com vocês, no sentido de qual é o papel da espiritualidade na medicina, nos tratamentos? Como é que a medicina tem tratado isso, né? Então, é interessante a gente falar sobre esse tema hoje com bastante naturalidade, né? Algo que há um tempo atrás era um mito, né? As pessoas achavam que a espiritualidade já tangenciava uma religião ou sacramentava, né, a aversão a um tratamento convencional. E com o passar do tempo, foi se percebendo a naturalidade que isso é no contexto. Não em substituição ou em acréscimo, mas algo que seja adjuvante, seja parte, né, do tratamento, do diagnóstico, enfim, de todo esse acompanhamento de saúde. E uma coisa interessante também são as instituições valorizarem isso. Então a gente vê que quando o tema começa a ser mais aceito, né, no meio médico, no meio de saúde, você começa a ter selos de instituições que vão coroando, que vão dando mais notoriedade. A própria Organização Mundial de Saúde, recentemente, incluiu a espiritualidade como o seu tema vinculado à saúde. Então, vê como que isso tornou uma proporção já a nível mundial. E não tem como fugir disso, né? Essa força maior como uma parte, seja para você superar um diagnóstico, seja para você acompanhar uma linha de tratamento. E não obstante disso, as nossas linhas de cuidado, incluindo o bem envelhecer, é muito importante que elas incluam o seu sentido dentro da espiritualidade, porque faz parte do bem envelhecer ter uma espiritualidade forte. Eu acredito que a gente vai ver isso nos contextos, nos exemplos aqui do papo de hoje, Nay. Sim. O que a gente tem, assim, de novidade, né, em relação a esse tema? A gente falou um pouquinho, a própria OMS já incluiu espiritualidade ali, mas em relação até a pesquisas mesmo, sabe? O que se diz, assim, qual é esse peso da espiritualidade? Então, Nayara, como o Thiago falou, a espiritualidade ela está crescendo muito na medicina, mas ainda é um tabu. A gente ainda vê que os profissionais têm medo de falar, né? Então, a primeira coisa é entender que espiritualidade não é só a questão da religião. A espiritualidade traz uma noção de uma dimensão maior que lida com como a gente reage às questões da vida, tanto positiva quanto negativa, inclusive as adversidades da vida, né? Como que a gente lida com essas questões, tanto do nosso ponto de vista pessoal e das nossas relações, né? Então é uma dimensão maior, mas como o Thiago falou, isso vem trazendo, vem entrando no meio médico de forma mais forte, né? E por quê? Porque a gente entende que a saúde ela não é só ausência de doença. A própria OMS fala que o ser saudável é um equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Então, o ser humano ele tem muitas dimensões. Então, a dimensão física, se eu só olhar a dimensão física, eu vou ficar limitado. A gente tem uma dimensão física, uma dimensão psicológica, social e espiritual. Então, nós, quando adoecemos ou quando enfrentamos alguma situação
difícil, a gente vai ter que se organizar em todas essas dimensões e elas vão se influenciar, de tal forma que a dimensão espiritual pode ajudar a dimensão física. E hoje já é comprovado, existe linhas de pesquisa, cada vez mais, né, ainda temos que avançar, que mostram que uma relação a essas adversidades, um sentido maior que a pessoa traga no momento de um adoecimento, vai garantir um desfecho positivo ou negativo. Então, uma pessoa que tem uma doença grave, mas ela escolhe ter tolerância, ela escolhe participar do seu tratamento, ela escolhe ter paciência, essa pessoa, e acreditar que vai dar certo, essa pessoa vai ter um desfecho melhor do que aquele que se revolta e que culpa a Deus, que se estressa, né? Então, a espiritualidade, ela está associada a desfechos, né? A desfechos, isso cada vez mais está claro, né? Que conforme a gente lida com essas diversidades, melhor ou pior o nosso desfecho às doenças que aparecem no decorrer da vida. Caramba. Vocês dois, como médicos, já puderam presenciar isso de perto? De ver como, às vezes, um paciente levou um tratamento de uma maneira mais leve, ou às vezes teve até um resultado melhor, porque ele conseguia lidar com isso de uma maneira melhor? Eu acho que é uma realidade que é muito difícil você não sentir ou não presenciar dentro do meio de saúde, não só como médico. Eu acho que todo time assistencial, né, consegue ter exemplos e exemplos dessa força, que é uma força além da medicação, é a força além da técnica ali, que é o inexplicado. E, de novo, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de perspectiva, de propósito. Eu acho que essa relação da espiritualidade com um propósito, com um significado, ela é muito intensa, né? Ela é muito direta. E você vê que já temos até pesquisas, né, que você estava comentando, o Rony trouxe muito bem a fala dele, que já vão levando nessa linha, né? O quanto que a espiritualidade como propósito aprimoram o tratamento, aprimoram uma aceitação de diagnóstico, uma compreensão daquilo que a pessoa tem. Até no Brasil. E para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, a gente pode até disponibilizar o link depois de alguns desses estudos que vão mostrando justamente isso. A espiritualidade como algo maior, né? Um guarda-chuva, que vai ancorando vários sentimentos e reflexões no entendimento do direcionamento de uma melhor aceitação do seu diagnóstico, de qualquer doença, né? E também de um melhor resultado por questões biológicas, sociais, né? Que interferem no desfecho de um tratamento. Seja para você ter uma cura mais precoce ou para você ter um processo de tratamento mais brando, né? Isso é nítido e são vários e vários casos, tá, Nai, que dá para a gente acompanhar. Então isso mostra o quanto que é forte a presença da espiritualidade. E aí também endossando e concluindo uma fala que o Rony trouxe, não só para quem está doente, né? A espiritualidade como uma prevenção, como uma forma de você conseguir evoluir ao longo da passagem da sua vida, gozando de uma boa saúde, né? Tendo um espírito saudável e tendo indiretamente ou diretamente um corpo e uma mente saudável também. Agora, pra gente já ir se encaminhando pro final, que tá passando muito rapidinho já, mas uma dúvida que me veio aqui agora, assim, quando a gente fala de espiritualidade, parece que é uma coisa que às vezes nasce com a gente, ou que a gente desenvolve desde muito cedo e carrega pra vida. Então, assim, é possível desenvolver uma espiritualidade? Uma pessoa que hoje às vezes olha pra si mesma e fala, poxa, não tô com isso muito bem desenvolvido, queria melhorar nesse ponto. É possível desenvolver espiritualidade? Então, puxando o gancho aí do Mai, trazendo para você, realmente a espiritualidade é um fenômeno, né, maior, é uma aptidão do ser humano que é possível ser desenvolvida. E ela é importantíssima durante o envelhecimento, porque durante o envelhecimento, conforme a gente lide com as questões do envelhecimento, eu não estou falando de doença, e alguns marcos, por exemplo, a aposentadoria, que a pessoa para de trabalhar, né? As alterações orgânicas que vão acontecer do envelhecimento. Ter essa perspectiva que pode ser aprendida e desenvolvida, né? Cada um pode achar dentro das suas crenças e valores aquilo que traz simbolismo, é fundamental para
às situações da vida que vão acontecer, as situações adversas, né? E trazendo alguns exemplos que eu trabalho, além de geriatra, trabalho com pacientes também em fim de vida. No fim de vida é muito interessante as pessoas que têm doenças graves, como aquelas que têm uma relação com algo maior, né, com algo que a gente chama de sagrado, aquilo que traz um simbolismo, um sentido para ela estar ali, como que elas passam por aquilo de forma mais harmônica, sofrendo menos, né? E às vezes a gente também vê, os estudos também mostram, vivendo até mais, né? Então, eu acredito que a gente pode desenvolver a nossa espiritualidade como uma aptidão, uma resiliência, né? É algo que está além da questão religiosa, é algo que pode estar envolvido com a meditação, com os processos de autoconhecimento, para a gente ter também uma velhice nesse aspecto saudável, né? Tá certo. É um papo que renderia, né, gente? Se a gente pudesse ficar aqui, ó, renderia muito tempo. Mas a gente vai fazer uma pausa rapidinha, daqui a pouco voltamos com uma convidada que vocês dois já conhecem e que tem muito a ensinar pra gente sobre esse tema, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e agora vou até pegar fôlego aqui pra falar, que o nome da nossa convidada é Mitzi Mary de Almeida Rocha Rossi. Isso. Tá certo, da Mitzi? Certo. 65 anos, Isso. beneficiária da Medicênio, moradora de Vila Velha, e uma pessoa que a gente pode dizer, vocês dois já conhecem também, muito espiritualizada, um exemplo, né, a ser seguido. Eu já vou começar pedindo para você contar um pouquinho da sua história, porque eu sei que você viveu uma situação na sua vida que a sua forma de lidar com essa situação mostrou muito da sua força, né? É aquilo que você falou, que eu vivi, não, eu vivo, né? Que faz parte do meu dia a dia. Sim. Não tem como de desvincular aquilo que aconteceu na minha vida para agora. Vai ser eterno, e eu espero que seja eterno. Foi a perda, né, do meu filho, né? Uma pessoa muito especial, uma pessoa admirável, confortável de viver com ele. Eu sempre falo que ele não era o meu filho, ele era meu cúmplice. Nós éramos muito agarrados. Nós somos. Porque ele não se desvinculou de mim. Ele faz parte de mim, eu faço parte dele. Só que a minha maneira de encarar essa distância é só material. Só matéria, o corpo, né? Porque aquilo que nós vivemos não tem como desvincular de dentro de mim, do meu dia a dia, da minha maneira de ser. Se eu sou o que eu sou e se eu convivo com toda essa coisa que para muita gente é um sofrimento, é uma tragédia, é o final de rota de vida, para mim foi o contrário. Ele me abriu outras rotas, outros motivos de viver, outros motivos de encarar as coisas, né? Até agora, nesse momento que eu estou aqui, quem diria que através de uma situação eu fosse chegar a esse momento de falar justamente sobre isso, falar sobre essa tranquilidade que eu sempre tive com as perdas. Não é só a perda de um filho. Eu sempre falo, ninguém quer perder nada. A gente não quer perder nada. Mas perder uma pessoa que você conviveu, que ficou dentro de você como ele, foram 20 anos intensamente vividos, mas intensamente vividos. Não foi assim, uma coisa assim, esporádica, uma mãe que deixava de viver cada minuto. É tanto que antes do acidente nós tínhamos falado meia hora antes do acidente. Porque tudo que ele fazia, ele conversava, e tudo que eu fazia, a gente sempre estava trocando essa energia. Eu vou direcionar o papo para vocês dois. Né? Eu tenho uma pergunta. Eu tô aqui guardando a pergunta pra Mitzi. Quer fazer a pergunta? Eu quero, Nai. Sabe por quê? Quem não assistiu, gente, a gente tem que indicar assistir, né? A gente tem um vídeo que conta toda a história da Mitzi, né? E é encantador. E na hora que eu fui vendo o vídeo, eu falei, gente, eu preciso perguntar um negócio pra Mitzi, ou pra Mary, pros íntimos, né? E a minha pergunta é o seguinte, porque a gente já vê isso do relato de muitas pessoas, mas como a gente nunca sentiu, nunca teve essa experiência, a gente sempre fica na dúvida, né?
eu não queria perder essa oportunidade, que quando acontece esse momento, você teve um momento marcante que criou ou ressignificou essa espiritualidade, né? Essa visão da vida. Você sente essa diferença de peso, assim, depois que você interpretou aquele episódio, aquilo mudou a sua trajetória? Você respirou diferente, você acordou diferente? Você sente uma mudança no seu íntimo, assim? Total. Eu posso dizer que eu era um ser antes e depois da perda. Mas aquilo que nós estávamos conversando aqui, a essência, ela já existia. Porque ninguém consegue... Gente, ninguém consegue perder um filho como eu perdi e continuar tendo vontade de viver. Porque a primeira coisa eu vi as pessoas falarem, gente, a ficha dela não caiu, quando a ficha dela cair, tinha gente que chegava perto de mim, toma esse remedinho, você tem que desabafar, você tem que fazer isso, você tem que gritar, você tá muito tranquila. Acho que você vai cair em depressão, né? Isso, todo mundo falava assim, meu Deus, ela ainda não entendeu o que É aconteceu tão com ela. estranho reagir dessa forma, né? Que as pessoas acham que tem alguma coisa... Era sobrenatural. Mas a morte, ela é muito natural. É incrível, ela é natural. Ela vai existir para todos, entendeu? Não tem como a gente pular desse momento. Mas a sua pergunta foi justamente o que eu vivi. Naquele exato momento, é aquilo que nós estávamos conversando aqui agora. Qual o significado que eu quero dar agora para minha vida? Exatamente. Continuar ou parar? Não, é continuar. É continuar, como eu estou continuando agora. Muita gente fala assim, eu não parei de caminhar, não parei de correr, não parei de limpar a minha casa, eu não parei de dirigir, não parei de fazer nada, gente, nada. O pessoal falava assim, ela não existe, isso não é, isso, eu acho que ela deve estar tomando, pode procurar lá nos meus consultores médicos, na minha casa. Eu não tomo remédio para dormir, graças a Deus. Eu não tomo remédio nenhum, a não ser, eu até falo que é um remedinho de pressão. Pois é. Entendeu? Então, Incrível. é porque é natural. É porque se a gente tem aquilo, e se você ama aquilo, aquilo nunca vai se acabar. Não vai se acabar, entendeu? Esse sentimento. Mas só que, infelizmente, nós vivemos num mundo que isso é minha caneca, é meu carro, é meu marido, é meu filho. Não, é meu pai. É porque a gente tem que dar significado aos nomes. Mas o amor, ele é geral. Tem que haver isso, entendeu? Então é isso que é lindo, é isso que é gostoso, é isso que a gente vivia, eu e meu filho, entendeu? Vivo isso também, às vezes, muita gente pensa que eu não vivo isso com a minha filha, mas eu também vivo, eu vivo isso com meu neto, porque eu sei que a qualquer momento Exatamente. acaba. E é bem interessante que não quer dizer que não tem o sofrimento. Claro. O sofrimento existe. Ela mostra que não tem uma negação, que as pessoas não adianta eu não olhar. E ela falou, ela sabe, reconhece, trouxe aquilo para ela, mas ela escolheu reagir de outra forma. Então isso que é o bonito e isso é espiritualidade pura, né? É isso que o sofrimento existe. Ninguém não vou olhar o sofrimento, eu vou esquecer, eu vou tomar um remédio, apagar. Porque negar também não é saudável. Negar é uma fase também negativa, então ela ressignificou, mas o sofrimento existe, porque é uma perda real, irreparável e dura. A gente fala, porque eu sempre tive muita linha de psicólogo, terapeuta, sempre me trato. Isso aí eu não escondo e falo abertamente. Quem não foi, tá perdendo tempo, tá? Já tá sem bastante de manutenção. Isso aí, O celular precisa a de cabeça do trocar. ser humano também. Então, o ser humano precisa de ajuda. É verdade. Em vez de ficar sufocando e falando com determinadas pessoas que de repente não vai nos trazer benefício nenhum, vai lá no psicólogo, vai no terapeuta, vai fazer alguma coisa que você troque energia, né? A gente tem que trocar energia. Então, eu tenho certeza também que a minha espiritualidade está dentro de mim justamente por isso, porque eu escolho e quero ser assim, cada vez. Eu até estava comentando com Jéssica. Jéssica, eu fico com medo na hora dessa gravação, porque tudo eu acho graça, tudo eu fico rindo.
mas porque é a vida e as coisas são lindas demais. São lindas E demais. o que é interessante, assim, todas as pessoas têm marcos, todo mundo passa por marcos na sua vida, né? E é aquele ponto, né, que a gente estava conversando. Espiritualidade não é só a questão do nato, de eu nascer espirituoso ou não espirituoso. Você tem que trabalhar a espiritualidade. Então, a maioria das pessoas acha estranho, né, Mitz? Porque não aproveitaram os seus marcos, às vezes, para fazer um ressignificado, para, às vezes, endossar, né, Rony, a sua espiritualidade no auge. Mas, quando isso acontece, tem essa mudança, tem o ar respirado diferente. Isso é nítido. De todos os exemplos que a gente ouve, a Mitz também aqui colaborou colocando dela, né? Então, acho que isso muda a forma de você enxergar o propósito que você dá na vida e, consequentemente, é biológico, né? Se eu tenho um comportamento mais austero, né, mais equilibrado, o corpo, a biologia, também vai refletir assim. Seja hormônio, seja qualquer sensorial que tiver, né? Você vai se refletir assim e vai conseguir ter uma imunidade mais aflorada, vai conseguir ter uma linha de se conscientizar das coisas de uma forma mais natural, né, Mary? Verdade. É isso aí mesmo, não tem como pular fora, não tem como. O que mais me dá energia, por exemplo, uma coisa muito simples que eu sempre faço e sempre estou fazendo: o mar, a areia. Tô sufocada, vou fazer uma caminhada na areia. Eu vi no seu filme isso aí. Sabe? Vou respirar, vou tomar banho de chuva, entendeu? Depois da minha caminhada, eu tiro o tênis e sempre encosto numa árvore, boto a minha mão, porque nós estamos conectados nesse parâmetro de terra, chão, água, luz, sol. Nós não somos independentes deles. E dá valor às coisas simples, né? Nós precisamos e nós temos. Isso é muito legal que você está falando, que eu vou falar um exemplo meu, que me traz um sentido é quando eu nado no mar. Nossa, é bom Então, é o meu... A gente fala, às vezes, em medicina, né? A gente fala o que é o nosso sagrado. Então, a Mitzi está trazendo um pouco do sagrado dela, que é o contato com a areia, é o contato com a árvore, com a natureza. Então, isso traz ela consegue perceber que ela faz parte de algo muito maior, né? Que a gente é pequenininho. O que eu achei legal do exemplo dela também é que no primeiro bloco a gente falou muito sobre o papel da espiritualidade nessa questão do tratamento, de às vezes alguém que descobre alguma doença, alguma coisa, e tem que ter aquela resiliência, aquela força para lidar com aquilo da melhor maneira e como aquilo pode ajudar, né, nessa recuperação. Já a Mitzi é um pouco diferente porque ela perdeu alguém, então foi outra pessoa, né, que passou por aquela situação, e ela, com a espiritualidade dela, com a forma de lidar, conseguiu superar essa fase. E eu acho que não tem como a gente não falar, Mitzi, que eu acho que um processo que talvez tenha te ajudado muito nisso é a doação de órgãos do seu filho, né? Não, isso aí é uma coisa que nós estávamos até conversando antes. Não foi uma coisa que eu decidi, né? Uma coisa que eu escolhi. É aquilo que ele queria. Pra gente explicar, né? Seu filho morreu num acidente. Morreu num acidente. E ele sempre, porque minha filha é enfermeira, meu genro é bombeiro, e ele mexia com educação física. Então, era um papo, aconteceu, eu sou doador de órgãos. Minha filha, a mesma coisa, meu genro, a mesma coisa. Eu falava a mesma coisa. Meu marido, até então, quando ele ficou doente, ele não podia mais ser doador de órgãos. Mas era uma coisa que a gente sempre conversava isso naturalmente. Então, eu sempre falo, naquele momento, uma decisão minha e do meu marido, que o meu marido, na época, estava relutando, que não queria que fosse verdade a morte encefálica dele, eu não poderia autorizar, teria que ser eu e meu marido. Então, ele chegou a essa conclusão. Meu marido falou, não, eu concordo com você, eu acho que o médico está certo. Então, vamos fazer aquilo que ele queria. Que é isso também que me traz muita paz. Porque eu fiz uma coisa que ele queria. Muitas vezes, o familiar faz, mas os pais ou os responsáveis não doam, né? Então, de repente, né, depois de um tempo, vem aquele arrependimento. Por que eu não fiz? Eu não pensei duas vezes. Desde o exato momento que eu fui vendo como que estava recorrendo as coisas, eu sempre falava assim, Nora, eu tenho que falar um negócio de doação de órgãos. Porque se você chega... Gente, é incrível.
tem a equipe dentro do hospital, mas como que a equipe vai chegar para aquela família? Naquele momento, né, Naquele Mitz? momento, eu sei que eu já vivi, né? Porque eu já trabalhei em processo de doação de órgãos, eu sei como que é traumático. Às vezes não é que não tem uma equipe boa, não, mas a dor é tão grande que cria aquele medo, entendeu? Então eu fui leve, eu falei com o médico assim, doutor, vamos rápido, corre, vamos fazer logo. O médico olhou assim pra mim, falei, não, doutor, a gente não pode perder tempo. Por quê? Porque a minha conexão com ele era tão verdadeira que isso já estava tramitando dentro daqueles momentos de dificuldades que eu estava vendo que ia levar à morte dele. Então eu também, eu não pensei em mim, juro para vocês, eu não pensei em mim, eu pensava nele. Eu não sabia para quem ia, como que ia acontecer as coisas depois. Eu não pensei nisso, eu não pensei. Na hora eu só pensei naquilo que ele queria, na vontade dele. E ganhou um presentão, né? Que foi uma família linda, maravilhosa, daqueles todos que eu amo, que sou apaixonada até hoje. E é uma vida maravilhosa que nós temos uns com os outros, né? Então, até nisso, eu falo assim, eu fui presenteada. Eu tenho certeza que essas pessoas também que receberam essas doações, né, esses órgãos, Sim. provavelmente também tiveram um marco na vida e tiveram a oportunidade de trabalhar a espiritualidade, né? Sim, E com muito propósito também vão levar isso para bem envelhecer, né? Então vão ter vidas mais prósperas, né? Mais agradáveis. E eu acredito muito, né? Que há essa transmissão também, há essa corrente positiva. E nada melhor, a gente fala do amor é contagioso, né? Da esperança é contagiosa, mas a espiritualidade eu acho que coroa esses sentimentos, né? É a confluência dos sentimentos. Então também é contagiosa. E que bom que ela contagia para você conseguir ter uma vida longa próspera. Porque não adianta só viver muito, né? O que a gente tem discutido, eu acho que vai trazer nessas pautas aqui do bem envelhecer, é viver bem. Eu posso viver muito, e tomara que viva muito, mas que viva muito e bem, né? Porque viver mal não tem muito objetivo, né? E a Mitz é um exemplo de quem está envelhecendo bem. Muito bem. Ela falou pra gente que ela toma um remédio só para pressão. Então vejam que esse é o caminho. Ela vive Fantástico. com propósito, ela ressignificou sua dor e agora ela tá mais do que nunca apegada à vida, né? E isso gera uma saúde que não é só na mente, espiritualmente e também o físico dela. Então ela tá no caminho certo. É uma paz. É uma coisa assim que eu mesma às vezes me surpreendo com eu mesma. Exatamente. Eu me surpreendo. Eu fico assim, cara, como que assim, que bom, que legal. Olhar pra trás e Isso surpreender, que nós né? conversando aqui, quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, meu marido morreu, eu doei as córneas. Ele estava velhinho, mas doei as córneas. Mary, olha, a primeira coisa que quando eu perdi minha filha ou minha tia, eu lembrei de você na hora. Tá contaminando as pessoas, ué. Não, e é justamente esse o propósito da vida. A gente contaminar pro bem também. Não existe só coisa ruim. Isso vai garantir que você viva com autonomia e independência até os 90, 100, 120, porque esse é o segredo, Eu né? espero. Essa vontade de meu viver. carro e bote no banquinho pra dizer que eu dirijo mal. Tem que filho de Dá um sujo no meu pé. Sou eu. Toda vez que ele... Bem, tempinho de conversa já deu pra perceber, né? Eu boto a história da Mary, da Mitzi Menezes. É inspiradora. A história completa dela tá lá naquele vídeo, né? Que vocês citaram. muito bom, Eu tem que ver, convidar o gente. pessoal pra assistir, merece. A história dela é muito boa. Daria pra gente levantar vários outros pontos aqui, mas Muita infelizmente... gente chega pra mim e fala assim, que vídeo? Eu falei assim, menina, você vê que história boa. Não é? Que bom. Pra gente ir finalizando, eu vou pedir pra você deixar uma mensagenzinha curtinha. O que você diria pro pessoal que tá assistindo o nosso videocast? Olha ali pra aquela câmera, ó. Deixa uma mensagem pra esse pessoal. Perca tempo. Viva intensamente. Perfeição não existe. Inteiro nunca seremos. Nunca. Sempre vai faltar um pedacinho. Mas o pedacinho que faltar, preenche com um ourinho lá, bem bonitinho, enfeita, bota um lacinho, bola pra frente, vamos ser felizes. Ô, Coisa que boa. papo bom, né? Ótimo.
Conversa realmente inspiradora, do jeito que a gente esperava mesmo, já sabia um pouquinho da sua história, já imaginava que esse papo ia render. Mas, infelizmente, nosso encontro hoje está chegando ao fim. Quero agradecer. Que pena. Que pena. Foi muito rápido. Ah, sim, mas a gente vai ter outros, né? A gente tem mais 11 episódios. Tá ótimo. Só o primeiro. E bora bem envelhecer. Isso. E para saber mais sobre o Bem Envelhecer, acesse medsenior.com.br/bem envelhecer ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Teremos próximos episódios com outros temas, outros conteúdos também super importantes. E não esquece, nossos episódios são toda primeira segunda-feira do mês, viu? Te espero. Tchau, tchau.